estava na emissora nacional em 22 de maio de 1974, quando umas mulheres ali da Madragoa, que estavam muito bem connosco, eu digo lá com os militares que ocuparam a emissora, foram-nos avisar que estava a decorrer uma operação ali na Madragoa. Eu fui a correr com o gravador, então estavam uns militares da Armada a cercar um apartamento onde teria estado instalada uma agência, uma suposta agência de informação. Há um outro momento decisivo, é quando o primeiro-ministro italiano, Giulio Andreotti, em 1990, no outono de 1990, faz uma comunicação no Parlamento a dizer que existiu em Itália uma rede chamada Gladio, que tinha ramos similares noutros países europeus, que era organizada sob o chapéu de chuva da NATO e que desenvolvia ações com vista a dominar as pessoas pelo medo. Não é? Uma estratégia que em Itália se chamou estratégia da tensão. As pessoas viviam um permanente pavor se lhes poderia acontecer alguma coisa, porque rebentavam bombas nos comboios, em bancos, em lugares públicos. E, portanto, o Andreotti revelou isso. Todos os países da Europa, quase todos, declararam por sua iniciativa: sim, aqui também existiu, mas já foi extinta, ou vamos extinguir. O único país que disse categoricamente que não tinha acontecido nada foi Portugal. Os nomes que apareciam ligados àquela suposta agência de imprensa, que em Portugal as pessoas praticamente não conheciam, em Itália aquilo soou como uma sineta de alarme. Porque em Itália, naquele mesmo ano, em 1974, enquanto nós aqui andávamos na festa, na rua, na festa do 25 de Abril, rebentaram 2 bombas nesse mês, em Abril, mortíferas, terríveis. E, portanto, aquilo era um assunto que estava vivo. E eles vieram cá, voltaram, portanto, eu estabeleci automaticamente uma série de laços e desenvolvi a informação. Tive mais acesso a novas informações, fui publicando. É constituída a coberto de uma diretiva da NATO, a diretiva Stay Behind, que recomendava aos Estados-membros da NATO que estabelecessem forças capazes de, no caso de uma invasão dos países ocidentais por forças do Pacto de Varsóvia, funcionassem depois na retaguarda dos invasores. Não é? Portanto, os invasores entravam, mas na retaguarda havia essas unidades Stay Behind, que iriam funcionar como uma guerrilha, não é? Uma guerrilha que se opunha e que tentaria organizar a população e ela própria opor-se aos supostos invasores. Essas unidades foram dotadas de meios humanos, de armamento, de equipamento. A partir de uma determinada altura, esse objetivo é discretamente substituído por um outro, que era impedir o acesso das forças de esquerda ao poder, mesmo por via eleitoral. E isso particularmente em Itália e em França, onde a esquerda esteve por várias vezes e durante muitos anos muito perto do poder e, portanto, esta estratégia de atenção era dirigida contra o acesso de partidos de esquerda, não eram só partidos comunistas, eram partidos de esquerda, ou até partidos comunistas, como era o Partido Italiano, ou que era um partido comunista reformista, não é? Mas por acesso ao poder de todas as formas. Por exemplo, mesmo do acesso ao poder em Itália, através do chamado compromisso histórico que os democratas cristãos propuseram aos comunistas. Os atentados em Itália foram principalmente contra este objetivo. A Itália nunca esteve na iminência de ser invadida por nenhuma força do Pacto de Varsóvia. Era contra isto que essas forças agiam. E depois, isto ou criava-se uma situação de diversão em que isto era atribuído a forças de esquerda para as desacreditar e para levantar o papão, não é? E, portanto, aterrorizar as pessoas em relação ao acesso ao poder daquelas forças, ou por dizer que as forças que estavam no poder e que até eram forças que até estavam dispostas a abrir a mão e a coligarem-se com forças mais à esquerda,
eram forças sem capacidade de autoridade para impedir que acontecessem aqueles atentados terroristas horrorosos, que eram cometidos por esta organização. Não tenho conhecimento, quer dizer, tenho lido, estão patentes, podem-se ler muitos relatórios, notícias, livros, estudos sobre o assunto. Há algumas coisas cuja, enfim, é preciso apurar, chegar ao fundo da credibilidade que merecem alguns desses documentos, mas eu acho que uma organização que nasceu com estes objetivos não se dissolve na democracia em determinada fase da sua vida. E embora não tenha nenhum conhecimento que me permita sustentar que existem esse tipo, que persistem esse tipo de organizações, acredito mais facilmente que eles existam do que acreditava que me dissessem que o Pai Natal existia ou que existem bruxas.